Por que o Aldifas merece mais um mandato? Pelo aquilo que nós produzimos, pelo aquilo que queremos para a cidade. Esse mandato foi um mandato de muita seriedade, de muita honestidade, de muito resultado. E a gente precisa concluir algumas coisas. Eu tenho colocado de que se não for nós, outro não será, não vai concluir. Como, por exemplo, a regularização fundiária, que é um projeto nosso, uma ideia nossa, já entregamos para quase 1.000 casas, 1.000 pessoas, 1.000 famílias, e a nossa ideia é fazer para 20.000. Outro projeto importante, que é a Guarda Municipal Armada, ela precisa ser concluída, é um projeto que foi iniciativa nossa também. A cidade da Serra passou da hora de ter uma Guarda Municipal Armada, agora já está na rua. Vamos ampliar esse projeto, a cidade precisa até para apoiar a Polícia Militar e a Polícia Civil. Pelos nossos princípios, 4 anos de seriedade, honestidade, você não viu nem ouviu falar de nenhum problema que desabonasse os princípios da gestão, ou seja, é uma gestão que tem princípio e tem resultado. Lógico que esses 4 anos não foram fáceis, em função da situação. Eu sempre costumo falar, o primeiro ano foi um ano de arrumar a casa, dívida, 92 obras paradas, problemas sérios de vários contratos, como o contrato da ENGEUB, com a questão da Previdência, tínhamos que regularizar tudo isso. Segundo ano veio aquela chuva que pegou a cidade, como pegou o Espírito Santo todo, mas quem se deve lembrar aqui da estrada de Jacaraí para Novo Almeida, que foi rachado no meio, vários bairros ficaram dias e dias embaixo d'água. Tivemos que fazer várias encostas, tivemos que fazer uma obra que não estava no planejamento, que é a obra do Rio Jacaraípe, ali custou mais de 15 milhões de reais aquela obra. Depois do 3º ano veio o ano da crise econômica do Brasil, que afetou todos nós, que afetou a Serra também. A Serra foi a 7ª cidade que mais perdeu recursos no Brasil por causa da crise. Agora que a casa está arrumada, ano que vem nós vamos ter o maior ICMS do Estado do Espírito Santo, fruto do nosso trabalho, ou seja, a arrecadação de quem vai ser muito maior do que esse ano. Muito maior não, maior do que esse ano, ou seja, toda a perspectiva de projeto, de casa arrumada, de dar sequência aos projetos importantes como eu citei, de obras importantes como o Hospital Infantil, uma obra maravilhosa, já está no 3º piso, já estamos na fase de acabamento, ou seja, precisamos concluir isso. E aí eu entendo de que outro gestor não fará, até porque, infelizmente, porque fomos nós que começamos, porque nós já tivemos essa experiência há 8 anos atrás. E, de qualquer maneira, a gente não pode deixar de tocar nesse assunto. O senhor foi acometido por uma doença, né, no meio da campanha. O quanto isso comprometeu a campanha do senhor, o quanto o senhor teve de força para superar isso e realmente confirmar que o senhor estava na campanha, que está realmente decidido a ser prefeito mais uma vez? O que mobilizou o senhor, motivou o senhor a continuar? Foi um período muito difícil para a minha vida, foi um período muito difícil para mim. Do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista da campanha, lógico que não foi bom, porque o líder não estava na frente, né? A equipe precisa disso, os nossos candidatos a vereadores precisavam disso. Ontem estava falando com um candidato, muitos vezes se sentiram abandonados, porque o prefeito, o líder da chapa, não estava presente. Então, do ponto de vista eleitoral, eu não achei que foi bom, muito pelo contrário. Porque uma coisa é você o contato com a população, é como que eu estou fazendo agora, e a gente aprende muito conversando com as pessoas, olhando no olho das pessoas, e elas passam isso para a gente. O que foi bom para mim foi no campo espiritual, assim, isso foi muito válido. Eu não falo isso da boca para fora, até não gosto de misturar as coisas, não sou político que faço isso, até porque eu acho que não deva ser feito, mas assim, a experiência que eu tive do ponto de vista espiritual, do aprendizado, da convivência, do dia a dia com Deus, foi algo muito forte, principalmente no Dia dos Pais, principalmente de domingo para segunda, assim, foi algo que foi marcante na minha vida, e isso assim, me aproximou mais de Deus, e eu precisava disso. A outra questão importante foi a minha família. A relação hoje é muito melhor do que antes, do que eu passava, do que eu tinha com meus filhos, e principalmente com a minha esposa, meu casamento. Estou abrindo meu coração porque foi uma verdade, e também rever algumas atitudes da minha parte, do ponto de vista enquanto ser humano, entender que isso tudo é muito passageiro. Eu falo para os meus amigos que naquela sexta-feira
no dia 11 de agosto, 12 de agosto. No dia 12 de agosto, de manhã até meio-dia, estava com empresários chineses, era a pessoa mais importante da cidade, e na sexta-noite eu não tinha forças para tomar banho, para as minhas necessidades básicas, não tinha força, ou seja, eu tinha que usar fraldão, a gente tinha que cuidar de mim, isso no mesmo dia, de manhã, com vários empresários chineses, a pessoa mais importante, à noite, a pessoa... O senhor pensou em desistir em algum momento, assim, pressão da família, essa coisa toda, pensando na sua saúde? O senhor pensou em desistir, não disputar, não continuar? Olha só, meu pensamento era a minha vida ali, assim, eu estava muito preocupado com a minha vida. Mas depois que o senhor deu uma melhorada, o senhor pensou cogitou isso, de não disputar? Assim, aí eu já vi o contrário. Primeiro, assim, fiquei muito preocupado com a minha vida, porque eu tenho família, eu tenho 2 filhos jovens que têm uma dependência muito grande de mim. Então, a minha esposa, a minha mãe, a minha irmã, essas pessoas passaram o tempo todo na minha cabeça, a minha família. Quando eu me recuperei, eu já entendi que Deus tinha um propósito para a minha vida, ou seja, porque passar pelo que eu passei, começou pela uma pneumonia, mas afetou quase todos os meus órgãos, e alguns médicos desistiram de mim, né? Desistiram de mim não, colocando que eu só tinha 10% de chance de vida, eles não desistiram de mim, eu até agradeço aqui aos médicos aqui, porque eles não desistiram de mim, ao contrário, mas tinha toda uma discussão... Prognóstico pessimista, muito, né? Pessimista, muito. Essa semana eu fui fazer uma revisão, ele chegou para mim e falou, olha, Difas, e ele colocou isso, você deve isso a Deus, porque a olhos humanos passar o que você passou, só tem essa explicação. Então, assim, quando comecei a melhorar, eu falei, Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um propósito na minha vida. Então, isso me deu até muito mais força, mais ânimo. E quando eu comecei para a rua, eu percebi que a população orou muito por mim, muita torcida, muita fé, independente de religião. Isso foi muito forte, esse sentimento de cidade, do ponto de vista para minha recuperação, não só na Serra, mas fora da Serra também. Então, eu até agradeço aí as pessoas que oraram, que torceram, que tiveram fé. Mas assim, isso me dando mais força, mais ânimo, mais determinação, e isso que está me fazendo eu estar aí na rua aí com disposição, com alegria, ainda não estando 100%, né? Mas isso é o tempo. Mas para quem viu há 20 dias atrás como é que eu saí do hospital e vê hoje, porque não tem outra explicação, em mãos de Deus. Agora, eleição em segundo turno é uma nova eleição, né? O senhor, embora na Serra a disputa tenha sido polarizada no primeiro turno, mas mesmo assim segundo turno é outra eleição. E nesse primeiro turno o senhor esteve fora da rua, né, durante a maior parte do tempo. Então, como é que está sendo o trabalho do segundo turno? Como é que está sendo a sua campanha no segundo turno? Só incluindo também na pergunta da Renata, até porque o senhor mudou a estratégia da campanha, né? O senhor mudou a sua equipe de marketing, né? Uhum. A Serra, ela necessariamente é uma pesquisa, uma eleição muito de rua, de contato físico. Não tem TV. Não tem TV. Então, assim, é uma eleição muito de tocar, de conversar com as pessoas, de olhar nos olhos das pessoas. E um município muito grande. Esse é o grande desafio, um município que cabe dentro dele Cariacica, Vila Velha e Vitória, pegar esses 3 municípios, cabe dentro da Serra, ainda sobra terra. A maior população do Espírito Santo, mais de 500 mil, então esse é o grande desafio. Então o que a gente está fazendo? A gente está se dividindo, a gente tem a nossa vice-prefeita, geralmente ela vai para um canto, eu vou para o outro, estabelecemos algumas equipes, ou seja, que fazem o trabalho, a juventude nossa da rede é muito forte, agora nós estamos somando com a juventude do PSB, e aí aproveito, assim, você que é jovem, venha para cá, a melhor proposta é nossa. O projeto nosso não é um projeto pessoal, é um projeto de cidade, um projeto para o futuro da população, é um projeto de ética, de princípio, de resultado. Então, aproveito a oportunidade de convidar o jovem para se juntar à juventude da rede, à juventude socialista, para que a gente possa estar mostrando isso para a nossa população. Então, é o que a gente tem feito, se dividindo em função do tamanho da cidade, de acordo com o público também, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. Como
que o senhor vê, como é que o senhor viu a eleição da Câmara, né? E pensando no eventual segundo mandato, como é que o senhor pensa a sua relação com a Câmara? Eu penso e espero que seja melhor do que está sendo, do que foi. Eu espero que a nova mesa diretora, independente de quem seja o prefeito, haja e faça de acordo com a legislação, mas que tenha, acima de tudo, independência, mas que tenha harmonia, que tenha independência, mas que converse, que tenha independência, mas que faça aquilo que é bom para a cidade, aquilo que tem resultado para a população, que olhe nesse aspecto, ou seja, que faça política grande, política com P maiúsculo, política para a cidade, política para a população, porque assim, a gente precisa disso, né? Então, assim, essa é a nossa expectativa. Estou feliz com essa nova mesa, mas eu acho que tem que conversar um pouco mais, mas não agora também. Vamos esperar quem vai ser o prefeito, independente de quem seja o prefeito, precisa necessariamente ter essa conversa, ter a independência, mas uma independência que seja harmônica, uma independência que não abra mão daquilo que é bom para a cidade. Eu acho que e fazer as coisas grandes. A cidade é muito grande, a cidade precisa. E nós temos que respeitar essa nova Câmara, a nova mesa diretora, porque foram eleitos também, a gente são autoridades eleitas pela cidade, temos que respeitar também. Então, assim, a minha expectativa é a expectativa de harmonia, de independência, mas de resultado para a cidade. Prefeito, o que o senhor acha que, depois, praticamente o senhor está encerrando o seu mandato, né, são 4 anos, o que o senhor acha que deu errado, que não foi bem, onde faltou mais energia, onde precisou realmente faltou planejamento, o que deu de errado nesses 4 anos? O que o senhor considera como pontos que o senhor precisa melhorar? Olha só, melhorar a gente sempre precisa melhorar. A grande dificuldade que nós tivemos nesses 4 anos foi aquilo que eu falei um pouco no início da entrevista. A gente não tinha a perspectiva do volume da dívida que nós herdamos. A perspectiva era outra, né? E quando aconteceu, por exemplo, mas um dia você foi eleito, já sabia disso, mas aconteceram coisas no mês de dezembro de 2012, como a prorrogação do contrato lá da Engeub e a dívida que tinha com a Engeub, que a gente não sabia dessa questão. Então, assim, essa foi uma dificuldade que isso marcou todos os anos. E algumas obras também importantes ficaram paradas, como a obra do Riviera, por determinação judicial, por erro de projetos, erro de estrutura. Foi muito ruim isso. A questão da falta de dinheiro também foi outro desafio. Esses 4 anos, você pegar esses 4 anos, com os 4 anos anteriores, a arrecadação foi muito menor do que os 4 anos anteriores, porque, né, teve o fim do Fundap, depois teve a crise do Brasil, que afetou todos nós. Então, assim, a falta de recursos, a falta de dinheiro, e aí os convênios com o Estado não passaram a ter dificuldade, os convênios com o governo federal passaram a ter dificuldades. Então, assim, foram 4 anos de muita dificuldade nesse campo financeiro, não só para a Serra, para o Brasil todo. Mas eu avalio que, apesar disso, nós saímos bem. Tanto é que a avaliação nossa em todas as pesquisas, com humildade, eu agradeço, foi a melhor gestão das grandes cidades do Espírito Santo. 70% da cidade acha que a cidade está bem cuidada, 70% da população, de acordo com a última pesquisa de um jornal de grande circulação no estado, coloca que 70% da cidade, a população avalia que 70% está bem cuidada a cidade. E a gestão sempre foi considerada a melhor gestão, apesar de todas essas circunstâncias. E a gente conseguiu fazer coisas, a gente conseguiu avançar no campo da saúde, como pela primeira vez, 2 vezes consecutivas, uma questão histórica, nem no meu primeiro mandato, que foi um mandato de bonança, a gente conseguiu diminuir o índice de mortalidade infantil, que era um sonho nosso de fazer com que fosse menos de 10, né? A Organização Mundial de Saúde define de cada 1.000 nascidos durante um ano, tem menos de 10 mortes. O ideal não tem nenhuma, mas quem tem menos de 10, a Organização Mundial de Saúde avalia como muito positivo. E a gente nunca tinha conseguido isso. No Brasil, sim, é próximo de 15, no Espírito Santo é próximo de 13. E a Serra sempre foi acima disso, muito acima disso. 2 anos a gente conseguiu fazer com que fosse menos de 10, menos de 9, algo assim inédito na história da cidade. Então nós avançamos em alguns campos, no campo da educação, a escola de tempo integral, que
não tinha, hoje a cidade tem, o inglês no primeiro ano, ou seja, então nós conseguimos avançar. A questão da Guarda Municipal no campo da segurança, o que nos faltou, e aí respondendo um pouco a sua pergunta, era nos comunicar melhor com a sociedade sobre esses avanços. Mas a própria falta de recursos também dificultou a gente ter uma comunicação mais eficiente, ter uma comunicação melhor para mostrar esses avanços, apesar de todas as limitações e dificuldades financeiras, a gente conseguiu avançar. O senhor acha que não ficou devendo nada? Ficar devendo, você sempre fica devendo, não tenha dúvida disso. Ou seja, 4 anos você não constrói e não resolve tudo. Por isso que eu quero voltar a ser prefeito, porque o nosso planejamento era um planejamento de reeleição de 8 anos. E aí a gente precisa avançar, sim, em algumas coisas. No campo da saúde, tem 2 coisas que muito nos incomodam, a gente ficou devendo. Primeiro, a questão da porta de entrada, ou seja, hoje a população, e com razão, reclama muito da porta de entrada, daquele primeiro atendimento, das filas, ou seja, essa foi uma das questões que a gente tinha que evoluir na questão do uso de tecnologia, do uso do telefone, da internet, para evitar, né, talvez, terceirizar, talvez fazer uma questão maior e melhor na porta de entrada. Essa foi uma questão. E a outra questão das especialidades, que é uma maior demanda. E a população, muitas das vezes, ela está certa, ela tem que cobrar de quem está ali no dia a dia, próximo dela. Né? Muitas das vezes ela não tem essa informação que o Estado fornece as especialidades. A atenção básica é o do município, as especialidades, a alta complexidade é do Estado, mas para ela é a prefeitura, é o prefeito. Então a gente tinha que avançar nisso também. Prefeito, em relação ao projeto político da Serra, né, que a gente tem essa alternância entre o senhor, o seu adversário, o ex-prefeito Sérgio Vidigal, que já consome 2 décadas, né? O senhor acha que, conseguindo a reeleição, indo para um 3º mandato, o senhor acha que esse ciclo está se acabando na Serra? O senhor tem trabalhado lideranças para poder vir a sucedê-lo? Eu, assim, coloco para você com muita propriedade, a gente está trabalhando, sim, essas lideranças. Essas lideranças vão crescer na cidade. Eu tenho, que está nos acompanhando, o deputado estadual, o Bruno, que eu enxergo que tem um futuro na cidade, é jovem, tem menos de 40 anos de idade, eu tenho certeza que será um futuro prefeito da cidade pela sua idade, pelos seus princípios, pela sua visão política, pela sua garra. A gente tem trabalhado, como tem alguns secretários também que, vindo à reeleição, nós vamos trabalhar para que o futuro, muito nesse aspecto, obedecendo os princípios, ficha limpa, mãos limpas, que tenha conduta de seriedade, que isso é fundamental na cidade, no estado e no Brasil. Então, assim, a gente tem trabalhado isso. Mas a cidade ela ainda não reconhece outras lideranças, né? Além de vocês 2. Como trabalhar essa liderança e apresentá-las para a sociedade no futuro? No caso que eu citei, sim, elas foram apresentadas, estão sendo apresentadas. A questão da nossa reeleição, em função daquilo que nós produzimos, em função daquilo que nós fizemos, eu bato na tecla, em função dos nossos princípios, a gente entendia que é algo natural que ia acontecer. Não aconteceu 8 anos atrás, vocês sabem os motivos, mas agora era algo de ordem natural, em função até de que 70% avalia que a gestão foi boa, fomos considerados o melhor prefeito nas grandes cidades. Então, a reeleição é algo natural. Por isso que a gente está colocando o nosso nome, por isso que colocamos o nosso nome. Mas eu, particularmente, sou a favor de novas lideranças, sou a favor de que elas surjam. Elas vão surgir. Eu tenho certeza que elas vão surgir nesses próximos 4 anos. Isso vai acontecer, independente da minha reeleição ou não. Nós vamos trabalhar para isso, porque eu concordo que é necessário que isso aconteça. Candidato, o senhor tem 1 minuto para dar um recado para o eleitor da Serra. Eu quero agradecer essa oportunidade a você estar aqui, agradecer muito de verdade, agradecer a Deus, agradecer a população, o carinho que tem colocado na nossa vida.
e falar que eu estou animado, que eu estou feliz, falar que eu peço voto a vocês, o melhor projeto de cidade, projeto de princípio, projeto de resultado. A casa está arrumada, a cidade está arrumada, está bem avaliada, vamos seguir em frente. Eu repito, o único prefeito que pode dar sequência às escrituras é o Aldifas, as obras importantes é o Aldifas. A gente já viu isso há 8 anos, há 4 anos atrás, obras importantes que eu tive que voltar para ser retomadas. Então, assim, vamos dar sequência a esse trabalho de princípio, de resultado, e esse projeto de cidade, olhando para frente. A vida a gente tem que andar para frente, é para frente que a gente anda. Então, aproveito essa oportunidade, peço o seu voto e convoco a todos que, além do seu voto, que você convença também seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, para a gente ganhar essa eleição. Eu estou muito confiante que isso vai acontecer, se Deus quiser.